Olá, meu nome é Daniel. Estou aqui para falar sobre um autor que eu admiro muito, Viktor Emil Frankl, o fundador da logoterapia e análise existencial. A ideia dessa nossa playlist é nós falarmos um pouco sobre os autores da psicologia de âmbito mundial e também brasileiros, e muitas vezes pouco conhecidos, mas de grande valor. Victor Frankl, ele é muito conhecido, não é um desses casos pouco conhecido, na verdade ele é muito conhecido. Infelizmente existem algumas pessoas que não entendem a sua importância para a psicologia, que tem um certo preconceito. Eu vou trazer mais adiante nesse vídeo. Mas eu quero primeiro introduzir um pouquinho dele, né, do Victor Frankl. Então, eu tenho aqui o, o site e fala um pouquinho sobre ele, eu vou ler algumas partezinhas. E também eu tenho esse livro, e é o grande best-seller dele. E eu vou falar um pouquinho desse livro também. Então a ideia que nós temos aqui, o nome dele, né? Viktor Emil Frankl, nasceu em Viena, 26 de março de 1905 e faleceu no dia 2 de setembro de 1997. Ele foi um médico, psiquiatra e neurologista. A gente pode dizer um psicólogo de coração. Naquela época não tinha ainda psicologia como profissão, mas ele com certeza é um psicólogo de coração. Ele é fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Então temos a psicanálise, que seria a primeira escola de psicoterapia vienense. Temos a psicologia do Freud, né, a psicanálise do Freud, e a psicologia individual do Alfred Adler, que seria a segunda escola de psicoterapia vienense. A psicanálise, né, o Freud pegou todo esse lado da psicanálise, e muitos dos autores, até mesmo norte-americanos, como as terapias humanistas, Al Roger, Maslow e Rolomei, entre outros, e também Aaron Beck da TCC e o Albert Ellis também da CREP e outros autores foram muito influenciados por esses dois autores, a psicanálise e principalmente o Alfred Adler da psicologia individual. Ele influenciou muito esses autores. Então eles são grandes influenciadores aí. Mas eles também foram influenciados de certa forma por Viktor Frankl, que é o terceiro autor aí, médico e psiquiatra e neurologista e psicólogo de vocação, de coração, sendo aí o terceiro psicoterapeuta vienense, e a sua abordagem conhecida como a logoterapia, a terapia focada no sentido da vida, e a análise existencial, e essa análise da existência também enfatizando o sentido da vida. Então o Dr. Frankl, ele é mundialmente conhecido por esse livro, Em Busca de Sentido, ou em outro título que tem aqui mais completo dentro da capa, e algumas traduções também também fala em busca de sentido, um psicólogo no campo de concentração. E esse é um best-seller onde ele relata a própria situação dele como prisioneiro nos campos de concentração e também as pessoas que ele atendeu como médico dentro dos campos de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração nazista e ele sobreviveu aos 4, e mostra um pouco dos sentimentos dele e de outros e ele atendeu. E é um grande equívoco pensar que a logoterapia foi fundada, formada, criada nos campos de concentração. Isso não é verdade. Ela foi formada antes disso, muito antes disso. Tanto que quando ele chegou lá, ele tinha um manuscrito de um livro que ele estava para publicar, e esse manuscrito foi todo perdido, ele teve que reescrever tudo novamente. E ele já atendia a logoterapia, já tinha clínicas, uma clínica onde ele atendia muitos jovens e muitas pessoas sobre isso, sobre o sentido da vida, ajudando elas a dizerem sim à vida apesar de tudo, apesar do sofrimento, da culpa, da morte.
e a ligar os sentimentos de agressividade, de drogadição e do suicídio. E ele, ele ah, ganhou muitos prêmios, então a gente vai ver, e ele, antes de falar dos prêmios, né, ele foi professor da Harvard, ele tem outros também, eu vou ler depois, ele também foi professor, ele recebeu 29 títulos doutor honoris causa, prêmio Médicos Magnus e Estrela de Ouro Internacional pelo serviço prestado à humanidade. Então, para ver, ele não era apenas um autor que falava sobre o sentido da vida, ele realmente trabalhava com questões psiquiátricas, neuropsiquiátricas, neurológicas, e ele tinha uma influência e um poder tanto nas universidades quanto até hoje ele tem uma influência gigante. O Viktor Frankl também ele também lecionou, além de Harvard, Stanford, Dallas e Pittsburgh. Publicou 32 livros e foram traduzidos para 27 línguas, incluindo o chinês e o japonês. E ele tem mais muitas outras obras que foram publicadas por ele ou por pessoas que falam sobre ele. E até hoje ele é muito reconhecido no mundo inteiro. No Brasil, infelizmente, a gente tem um certo preconceito em relação a ele, mas o que está se quebrando, infelizmente. Ele é um autor fantástico. E esse preconceito do dia veio. Ele é um autor e vê o ser humano em 3 dimensões. A dimensão biológica, onde ele estuda os processos biológicos, químicos, físicos do corpo. E ele compreende muito bem isso, porque ele é um médico, neurologista, psiquiatra, ele entende muito bem a importância do organismo, do biológico. E aí ele trabalha também com questões psicológicas, então ele também fala que a dimensão humana, a dimensão do ser humano é a dimensão psicológica, onde estão os impulsos, os desejos, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as crenças, então tudo isso. E TCC e outras abordagens trabalham, ele também trabalha. E é um grande pensar que eu falo de sentido da vida, não é verdade, ele trabalha essas questões também cognitivas, emocionais, comportamentais, ele trabalha tudo isso também. E ele é um autor que traz uma terceira dimensão, dizendo que os animais também têm certo nível, dimensão biológica e a dimensão psíquica. Mas o ser humano possui algo que os animais não têm. E ele chama de dimensão noética. Essa dimensão noética, talvez em outro vídeo a gente fale mais sobre ela, mas é onde reside a liberdade do ser humano. É onde o ser humano pode se opor a condicionamentos biológicos, psicológicos e sociais. Onde ele pode procurar o sentido da vida, onde ele pode usar o humor, onde ele pode agir o amor, agir o heroísmo, a coragem, algo que normalmente os animais, né, eles focam mais nos instintos nas questões psíquicas, e muito mais nessa parte biológica. O ser humano consegue se opor a tudo isso, ele consegue questionar o por ele estar fazendo determinadas coisas, ele pode mudar a trajetória de sua vida. E os animais, eles não têm essa capacidade, por mais que eles vão lá e façam, vamos dizer assim, um xixi o cachorro faz xixi no poste, ele não se pergunta por ele faz isso, ele não diz assim, a partir de hoje eu vou fazer no banheiro. Ele não constrói um banheiro para ele fazer esse xixi. Então é diferente a forma como o ser humano ele age, é um nível de consciência muito mais elevado. Então esse noético está muito ligado a esse nível de consciência mais elevado, esse nível de liberdade e de assumir responsabilidade por suas escolhas também. Os animais não sentem isso. O animal, por exemplo, não se sente culpado por ter agido de forma irresponsável, não questiona qual é o sentido da sua existência. O ser humano sim. Então o ser humano possui todas essas características a mais, onde ele coloca uma dimensão noética.
E quando essa palavra noética ela foi traduzida no sentido de uma das traduções dela é espírito, então espiritual. E quando foi traduzida, e ele mesmo percebeu, quando traduziram como spirit, ele percebeu, opa, não é spirit, não é algo vinculado ao religioso, por mais que também a bar e também esse lado religioso, porque o espiritual é muito amplo, ela se fala de uma dimensão humana, de liberdade, e não no sentido religioso. E isso que deu um grande. Alguém fala assim, ele é autor religioso. Não, não é. Ele é autor da filosofia? Não, não é. Ele é extremamente fiel a princípios da medicina, a princípios da psiquiatria, da neurologia, mas também das dimensões existenciais. Então a gente poderia dizer que a dimensão espiritual está muito voltada à existência humana, onde outra coisa que eu falei, liberdade, responsabilidade, consciência, autoconsciência, na verdade, e busca pelo sentido da vida e entre outros aspectos. E em sua obra, Em Busca de Sentido, ou Em Busca de Sentido Psicólogo de Concentração, ele explica toda a parte da sua história de campo de concentração. Ele passou os horrores da guerra e como as pessoas enfrentavam esses horrores da guerra. E tem uma outra parte ali, a partir da página 121, onde diz os conceitos fundamentais da logoterapia, onde ele vai trazer os conceitos da logoterapia, e a gente vai poder ver um pouco sobre como ele pensa a abordagem de terapia dele. Certo? Então acabou. E ele vai falar muito no sentido da vida. Ele diz que o ser humano, ele busca a felicidade, ele busca o sucesso, ele busca o prazer, ele busca o poder, ele busca o dinheiro, busca a prosperidade, busca a autorrealização. Ele busca tudo isso, ele não nega essas coisas. Mas ele diz que existe algo que o ser humano busca em essência anterior a tudo isso. E se ele não sacia essa vontade, ele chama, e a primária, essas outras não vão saciar o ser dele completamente. Então, se a pessoa busca dinheiro, poder, prazer, autorrealização, satisfação, felicidade, sucesso, ela vai se sentir bem, mas não realizada de verdade. Porque ela só vai se realizar totalmente quando ela encontra um sentido. Então ele diz que existe uma vontade de sentido. E essa vontade de sentido é a força primária e move o ser humano em busca de um sentido da sua existência. E aí ele complementa com felicidade, sucesso, autorrealização, prazer, poder, mas esses não podem ser os objetivos primários. Eles devem ser objetivos secundários. Senão a pessoa se frustra existencialmente, pode cair num vazio existencial. O vídeo não ser muito longo, a ideia é a gente trazer um pouco sobre a história dele, um pouco dos conceitos dele e futuramente a gente trazer um pouco mais detalhado dos conceitos dele e um pouco mais sobre a abordagem da logoterapia existencial, também um pouco da prática, de uma forma resumida, mas que a gente possa entender um pouquinho mais. Então essa foi mais uma introdução de quem é Viktor Frankl, e um pouco dele, assim, da história dele, da obra dele. Ele foi um autor desde criança, ele se preocupou muito com isso, com o sentido da vida. E desde muito jovem ele começou a pensar e trabalhar sobre isso, e conversar e estudar muito sobre isso. Com 16 anos ele já está publicando um artigo sobre isso. Então é algo que realmente chamou muita atenção dele e nós vemos hoje na sociedade como sendo algo muito necessário e as pessoas estão buscando de forma desenfreada o custo, o prazer, o poder, a autorrealização, o sucesso, a felicidade e o dinheiro, como se fossem tudo que precisam para ser felizes. E quando eles não obtêm, se frustram, e quando obtêm, se frustram também. E ele diz que quando nós encontramos sentido, nós não nos frustramos, mesmo que não tenhamos o poder e o prazer, a felicidade, a autorrealização, porque o sentido preenche a existência do nosso ser. E aí depois, com isso, as coisas vêm naturalmente.
Então ele fala que quanto menos nós perseguirmos o sucesso e a felicidade e buscarmos esse sentido, o sucesso e a felicidade vão nos perseguir depois. Isso é bem interessante, ele traz. E é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo introdutório sobre os autores, e começando por Viktor Frankl, da logoterapia e análise existencial, e futuramente vamos trazer mais autores, tanto internacionais quanto brasileiros, muitas vezes pouco conhecidos, e também vamos trazer parte 2, parte 3, para a gente possa entender um pouquinho mais sobre o autor, sua obra. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer, vai ser um prazer responder. Se vocês gostaram do vídeo, também curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas. É um vídeo introdutório, bem resumido sobre o autor, mas futuramente teremos mais vídeos onde falaremos sobre mais assuntos complementares sobre ele, e tenho certeza que vai ser vão ser momentos muito especiais, onde nós podemos aprender muito sobre esses autores tão grandiosos e muitas vezes pouco falados nas universidades. Certo? Um grande abraço e até a próxima!